Hoje estamos recebendo a candidata que está em segundo lugar na intenção de votos, Maria do Rosário, do PT. A entrevista terá 12 minutos e será feita por mim, pelo Marco e pelo nosso comentarista de política, Rodrigo Lopes. Bom dia, candidata. O seu tempo começa a contar agora. Bom dia, Cristina, Marco, Rodrigo e a todo mundo que acompanha o Jornal do Almoço. Candidata, a senhora pode quebrar um tabu aí, ser a primeira prefeita de Porto Alegre, apesar de termos um eleitorado de maioria feminina, nunca tivemos, né? Mas eu estava observando que o seu partido governou Porto Alegre por 4 gestões consecutivas, de 1989 a 2004, e faz 20 anos que não consegue eleger um prefeito. Que avaliação a senhora faz disso e qual é a estratégia para reconquistar o eleitor? Primeiro, Cristina, que é realmente importante que nós, mulheres, estejamos na vida política, mostrando o que nós somos em todos os ambientes. No ambiente de trabalho, no ambiente da vida familiar. Nós somos, em geral, as cuidadoras, as protetoras, mas também somos competentes no exercício de governos. Isso é muito importante para mudar a perspectiva de uma sociedade, ela ser mais justa. No que diz respeito ao PT, ao PCdoB, ao PSOL, PSB, Verdes, o conjunto de partidos que estamos juntos, a minha dedicação é mostrar trabalho, mostrar um projeto coerente, com a possibilidade de crescimento econômico de um lado, de respeito ambiental, porque a cidade que vai se renovar e ser reconstruída agora tem que ter um forte olhar para a qualidade de vida e ambiental. E, por outro lado, também a dimensão humana. Então, eu centro muito as políticas públicas em qualidade de vida nos bairros. Eu creio que Porto Alegre hoje tem a oportunidade de superar um momento que ela está vivendo em que há uma dissonância. Uma parte da cidade recebe uma forma de serviços públicos e a maioria está vivendo um abandono muito grande. Há regiões sem água hoje, e nós estamos preocupados com isso, mas há regiões sem água sempre. Sabe o que é viver em 2024 sem água na torneira? Candidata, essa é a realidade da nossa cidade em muitos bairros. Falando então sobre esse, que é um dos principais problemas de Porto Alegre, que é o sistema de proteção, as cheias, a tragédia que a gente viveu, né? A senhora falou numa entrevista para a Rádio Gaúcha que, se eleita, já em janeiro, Porto Alegre estará mais segura. Não é pouco tempo? Eu vou trabalhar desde o primeiro dia, e se eu for eleita no final de outubro, eu vou trabalhar desde a transição para oferecer à cidade segurança. A segurança de que as águas não tomem as casas, foram 90 mil moradias, as empresas, e aí tem vários trabalhos ao mesmo tempo articulados. Em primeiro lugar, o tema da manutenção. Essa semana passada eu fui ao Sarandi, dentro daquela casa de bombas. Tem 5 bombas, 2 ainda não estão funcionando. Todas as bombas dentro das casas de bomba têm que estar funcionando. É fundamental que todas as casas de bomba estejam funcionando. Porque o que aconteceu em Porto Alegre não pode ser se tapar o sol com a peneira. Nós tivemos problemas ambientais, a elevação do Guaíba, dado a situação geográfica, a vinda das águas de todos os afluentes, foi demais, mas a enchente foi maior do que deveria ou que poderia ter sido, justamente porque o sistema não recebeu a manutenção devida. Não sou eu que digo isso, são técnicos. Não adianta ouvir os técnicos da Holanda e não ouvir a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Agora, tem que ouvir as universidades daqui. Então, Marcos, só para concluir, eu vou fazer manutenção desde o primeiro dia. Hidrojateamento, limpeza de bueiro, de boca de lobo, ao mesmo tempo que a gente se prepara para obras estruturais, com começo, meio e fim, em todo o sistema que existia e no sistema da Zona Sul. Bom, sobre esse tema ainda, sobre essa manutenção, a senhora fala no seu plano de governo em recriar o DEP, o Departamento de Esgotos Pluviais, e também é muito enfático em falar sobre o DEMAI público. Como que isso deve ajudar a proteger Porto Alegre? A atual gestão, ela fez um desmonte da estrutura pública e da inteligência da cidade. O DEP foi criado em 73. Não foi criado pelos governos, nem do Olívio Dutra, nem do Tarso, mas a gente não pode ficar caminhando para trás, como fez o prefeito Melo, com todo respeito, mas eu preciso dizer isso. O DEP é importante, é um departamento de esgotos pluviais, porque desde 1973 houve o reconhecimento de que nós tínhamos uma situação peculiar de sermos ocupados. O DEP não foi extinto no governo Melo, mas no governo Marquesan. Não, no governo Marquesan, exatamente. Um caminho para trás, feito pelo governo Marquesan e pelo governo Melo. Mas recriar o DEP também não é um passo atrás? Poderia ter requerido. Não. Aí é voltar a ter uma inteligência instalada. O que o governo Marquesan e o que o governo Melo fizeram, que nesse sentido eu os misturo e acredito que são a mesma coisa, é o sistema de destruição da estrutura pública. Eu preciso ter gente responsável na estrutura pública pela drenagem. Quem é o engenheiro responsável? Ah, estava no DEMAI? Não, porque os engenheiros do DEP, a inteligência instalada do DEP,
Segundo o próprio o SENJ, os sindicatos de engenheiros do Rio Grande do Sul, e uma série de autoridades da área ficou dispersa na prefeitura ou se aposentou sem que nós tivéssemos feito novo concurso e instalado quem assumisse a responsabilidade. Mesmo assim, o prefeito Melo recebeu alertas de dentro do DEMAI e não fez o trabalho de monitoramento e manutenção das casas de bomba. É por isso que, no momento das chuvas, a água entrou pelos bueiros. E até porque, como Porto Alegre só recicla, Cristina, 3% do resíduo, esse lixo, esse resíduo nas ruas, que deixa de virar riqueza para as pessoas na reciclagem, acaba entupindo os bueiros e não foi feito a limpeza devida. Candidata, aproveitando essa que a senhora está falando na retomada aí do DEP, né? A senhora fala também em trazer de volta o DEMAI, a senhora faz uma crítica muito grande ao número insuficiente de servidores, seja no DEMAI, seja na Secretaria de Segurança, seja na FASC, né? A senhora tem ideia quantos novos funcionários municipais a senhora vai colocar na máquina pública e como pagá-los? Olha, na Guarda Municipal eu quero um efetivo de mais 50%. Esse eu já calculei, que vai chegar a 600, 700 guardas municipais. Porque eu quero colocar ao redor das escolas um território seguro. E para isso a gente precisa ampliar a guarda para manter o monitoramento do centro, cercamento eletrônico também das escolas e integrar através de um centro, Brigada Militar e Guarda Municipal, principalmente em territórios escolares, nas praças ao redor das escolas. Eu não posso admitir que determinadas escolas não possam ter aula num dia porque alguém, enfim, o crime, a violência, manda fechar a escola. Então, nós vamos colocar a Guarda Municipal para manter a escola aberta. E queremos também que a Guarda Municipal esteja nos centros de bairro. Eu penso na Otto Niemeyer, penso na CIS Brasil, penso na Bento Gonçalves, nas comunidades onde tem aquele conjunto de lojas que o lojista abre a porta todo dia. E que ali eu quero colocar a segurança da Guarda Municipal para ter movimentação e facilitar a geração de emprego e renda. Mas tem dinheiro, candidata? Da onde sai? A senhora sempre diz, tem dinheiro, mas da onde? Onde está o dinheiro? Se o prefeito Melo realmente aplicasse o recurso, ele tinha 430 milhões em caixa para fazer a melhoria do sistema de proteção contra cheias e optou por não fazer, porque na linha deles é só privatização. Eu considero, quando propõe a privatização de tudo, privatizaram a Carris, um negócio mais do que da China. A senhora pretende reestatizar a Carris? Se tiver algum erro na venda, eu vou olhar com lupa essa privatização, porque o erário público está sendo ferido. Agora, eu sou contra essa lógica de privatizações, porque, na verdade, ela terceiriza a responsabilidade. Nenhuma parceria público-privada? Vamos analisar cada uma. Agora, eu não posso, depois de uma enchente como essa, e principalmente, Cristina, vendo as mulheres da Lomba do Pinheiro, as mães que moram na represa, as que moram no Altos da Glória, sem água em casa, eu vou falar de colocar o DEMAI para privatização enquanto não fizer o trabalho de deixar todas as casas com água. Não, nós vamos colocar o DEMAI a fazer o trabalho que ele sempre fez. E realmente enfrentar o problema das áreas de risco, né? A questão ambiental não é só a orla e a beira do Guaíba. É os arroios, a manutenção, o tratamento do lixo, esses containers que não cumprem seu papel, que formam verdadeiras regiões infectadas na cidade. Então, a cidade está muito mal administrada e, principalmente, ela tem uma visão dupla. Ela olha para alguns bairros como detentores de cuidados e a maioria dos bairros, gente, abandonadas. Candidata, a senhora falou sobre a Carris, eu queria trazer o assunto agora para transporte e mobilidade. O seu plano de governo mudou de ideia ao longo do caminho da eleição. Primeiro protocolo 1, depois fez uma alteração justamente sobre tarifa zero. Qual, afinal, é a sua proposta sobre a tarifa de Porto Alegre? É possível tarifa zero? É possível se a gente fizer como a gente está propondo, que é, em vez de criar taxa, por isso que a gente mudou, não vamos criar taxa, nós vamos transformar a contribuição de pagamento de vale transporte das empresas em um fundo municipal. Então, a empresa, ao invés de pagar o vale transporte diretamente, ela contribui para esse fundo municipal e todas as pessoas passam a ter a tarifa zero. Porque a prefeitura já gasta 130 milhões com subsídio. Então, tem pouquíssima transparência no transporte coletivo de Porto Alegre. E eu quero observar para vocês 2 ou 3 propostas minhas na área de transporte. Tiraram as linhas na pandemia e não devolveram. Vou devolver as linhas lá nas comunidades onde tiraram. Vamos cuidar o horário, tabela de horário dos ônibus. E os ônibus não são lata de sardinha. Eles têm que ter qualidade. O governo federal está financiando ônibus elétrico, que será pago, obviamente, no futuro, até mesmo pela prefeitura,
mas nós queremos que, além do ônibus ser elétrico, ele tenha a qualidade devida e não amplie o tempo de rodagem do veículo, que é poluente. Então, minha proposta de trabalho é uma proposta muito integrada, mas eu preciso falar de creche, porque realmente, a cada eleição, o atual prefeito volta com a promessa de creche. E eu sei como fazer. Qual é a sua proposta? Eu sou professora, sou mãe, e eu vou alugar nas comunidades as casas que existam nas comunidades para desdobrar os convênios que existem. Então, se nós temos uma creche na comunidade, a mesma direção de escola, se topar o convênio, que é com a sociedade civil, vai assumir novas vagas em casas alugadas e preparadas para serem creches e educação infantil. Eu vou trabalhar, além do território seguro, o uniforme escolar. Quando eu olho para Canoas e vejo que lá toda criança tem uniforme escolar e eu vejo que Porto Alegre não tem, isso me incomoda. Eu quero que as crianças tenham uniforme escolar, tomem café da manhã na escola e que a gente saia da lanterninha da nota do IDEB. Nós somos a segunda pior cidade em termos de qualidade da educação brasileira. Temos 1 minuto e 7 segundos ainda e eu queria uma palavrinha da senhora também sobre a questão da saúde, que a senhora promete aí zerar os atendimentos especializados, essa grande fila que a gente tem aí de mais de 130 mil pessoas aí aguardando no seu governo. Como fazer isso? Bem, Cristina, eu não sou uma pessoa de promessa, eu sou uma pessoa de ação. E realmente eu estive no Ministério da Saúde já e vi que Porto Alegre pode chegar a ter mais de 700 equipes de saúde da família. Hoje ela tem cerca de 334. Eu vou duplicar as equipes de saúde da família e garantir mais resolutividade na atenção básica, com exames desde a atenção básica. E, ao mesmo tempo, trabalhar o enfrentamento das filas, articulando com policlínicas na cidade, que faremos 4 novas policlínicas com recursos que já estão colocados pelo governo federal. Vou investir no presidente Vargas e eu quero lembrar que ontem o pronto-socorro caiu água dentro. Então, quem não arrumou o pronto-socorro e deixa o pronto-socorro alagar, não está preparado para continuar na Prefeitura de Porto Alegre. Nós somos a mudança, gente. Uma mudança segura e competente. Muito obrigada. Nosso tempo está encerrado. Candidata, muito obrigada. Uma boa tarde para a senhora. Obrigado.